Olá, meninos! E aí, tudo bem? Espero que todos estejam bem, possamos, ter aqui a nossa aula de função nitrogenada, dar continuidade às nossas funções nitrogenadas, não mais aminas, e sim agora amida. Tem uma pequena diferença, entre amina com N e amida com D. Vocês vão perceber na aula de hoje. Vocês estão preparados? Então, sentem-se aí, da melhor forma possível, para poder entender a aula aqui de amida. Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química. Vamos lá? As funções amida, função nitrogenada amida. As amidas, gente, elas também lá como na função amina com N, elas também são derivadas do composto da substância amônia. Fórmula molecular, da amônia, NH3. Da mesma forma que na amina, a amida também é derivada da amônia, NH3. Só que com uma pequena diferença. Lá nas aminas, os hidrogênios da amônia é substituído por compostos orgânicos. Lembram? Então, quem não está lembrado aí da função amina, temos aí na nossa página uma aula somente sobre a função amina. Então, você dá uma voltinha aí na página, procura a aula função amina e vê lá que compostos orgânicos, como é a aula da amina, para você poder diferenciar aqui da amida. A amida também substitui os hidrogênios da amônia, só que por um grupo bem específico de composto orgânico. Então, lá na amina, você substituiu os hidrogênios por compostos orgânicos quaisquer. Só que no caso aqui da amida, você vai substituir os hidrogênios por grupos que a gente chama de grupos acilas. Então, quando um dos hidrogênios da amônia é substituído por grupos acilas, você tem a função amida. E que grupo acila é esse? É esse que eu vou destacar agora. Você tem a carbonila, lembram da carbonila? C com uma dupla ligação com oxigênio, ligada a um composto orgânico qualquer. Esse grupinho que eu destaquei é o que chamamos de grupo acila. Quando a amônia tem um dos seus hidrogênios substituído por esse grupo acila, carbonila com uma cadeia carbônica qualquer, seja ela pequena, grande, média, fechada, ramificada, normal, heterogênea, homogênea, não interessa. Você tem um grupo acila, quando um dos hidrogênios for substituído por esse grupo específico, você vai ter amida. Então, no caso da amina, você substitui os hidrogênios da amônia por compostos orgânicos qualquer. Só que se for o grupo acila, deixa de ser amina e passa a ser amida. Grupinho acila, no qual eu destaquei. Tem algumas, formas de explicar o que seria amida para ser mais rápido, para vocês alunos entenderem um pouco mais rápido. O que seria amida? São compostos orgânicos cuja característica é a presença de uma carbonila ligada a um nitrogênio. Então, de forma mais rápida, quando vocês localizar uma cadeia carbônica, um nitrogênio, e se esse nitrogênio estiver ligado à carbonila, deixa de ser amina e passa a ser amida.
carbonila, que é esse grupinho onde você tem carbono com uma dupla ligação com oxigênio, ligado a nitrogênio, você tem amida. Se não tiver essa característica, você coloca amina com N, amina. Mas como no caso aqui, nitrogênio ligado a carbonila, você coloca amida. Então é uma pequena diferença onde não se muda somente as letras no nome. N de amina e D de amida. Muda também a sua característica dentro da cadeia carbônica. Temos a amônia. Se tiver um grupinho acila, substituído um dos hidrogênios da amônia, você tem amida. Como é o caso aqui, ó. Amônia, NH3. No caso aqui, substituiu um dos hidrogênios por um grupo acila, é uma amida. E essa amida é o que se classifica como amida primária. Quando um dos hidrogênios da amônia for substituído por um grupo acila, que é esse grupinho aqui no qual estou circulando com o mouse, você tem amida primária. Agora, quando dois hidrogênios são substituídos por dois grupos acilas, você tem a amônia substituído por dois grupos acilas, C-O-R, C-O-R, sabendo que esse R é qualquer cadeia carbônica, você tem uma amida. Só que essa amida é a amida secundária. Lá na aula de aminas, você tem exemplo, classificação também das aminas. Amina primária, amina secundária e amina terciária. Aqui na função amida, também temos essa classificação de primária, secundária e terciária. E o que seria a terciária? A terciária seria a amida, onde os três hidrogênios da amônia são substituídos por três grupos acilas. C-O-R, C-O-R, C-O-R. Três grupos acilas substituindo três hidrogênios, amidas. Amida terciária. Temos aqui a classificação das amidas. As amidas, gente, elas podem ser encontradas tanto em fase sólida como em fase líquida. Amida com cadeias carbônicas mais extensas são sólidas e incolores. São cadeias grandes, sólidas. Cadeias pequenininhas no estado líquido. As amidas elas não se encontram na natureza, certo? Elas são preparadas em laboratório. E um dos exemplos mais comuns de amida é o que você conhece por nylon. Conhece o nylon? É um exemplo de amida. As amidas, elas são compostos derivados do ácido carboxílico, uma reação de ácido carboxílico com amônia. Lá no éster, função éster, nós temos também uma reação onde envolve o ácido carboxílico. Então, você que não viu ainda a aula de éster, função oxigenada éster, é interessante, né? Dá uma assistida lá na aula, bem legal, e cai bastante no Enem, que é a reação de esterificação, que tem na reação o ácido carboxílico. Aqui nas amidas também nós temos uma reação onde produz amida a partir de ácido carboxílico mais amônia ou amina. Vocês se lembram do ácido carboxílico? O que seria o ácido carboxílico? Temos aqui um grupo acila ligado a hidroxila. Lá na aula de ácido carboxílico, nós vimos que o ácido é uma carbonila ligado a hidroxila. Carbonila é esse grupinho, C-O ligado a hidroxila, você tem a função ácido carboxílico. Ele vai reagir com a amônia. E nessa reação aqui, você produz uma amida. No lugar da hidroxila, a hidroxila sai.
Essa hidroxila reage com um hidrogênio da amônia, ficando H2O, um hidrogênio do NH3 se liga à hidroxila, formando água. E se um hidrogênio sai da amônia, fica NH2. O NH2 vai ficar no lugar da hidroxila. E você forma uma amida. Então, a amida também ela pode ser produzida a partir de um ácido carboxílico e amônia. Você tem aí uma amida. Essa amida é a amida primária. NH3 era amônia. Um dos hidrogênios foi substituído pelo grupo acila, C-O-R. Se só tem um grupo acila, é uma amida primária. Se tiver dois grupos acilas, amidas secundárias. Se tiver três grupos acila, amida terciária. E produziu água. Então, tenho aqui a reação completa de ácido carboxílico e amônia, dando amida e água. Vamos para a nomenclatura? Todas as funções orgânicas que vimos até agora, todas têm uma nomenclatura, certo? Todos têm um nome. Elas são oficializadas pela química pela IUPAC, Instituição de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, são oficializadas, né? Vamos agora ver como é que se dá o nome das amidas. Você tem uma regrinha, certo? Você coloca, no caso aqui, amidas primárias. Prefixo do número de carbonos. Quantos carbonos tem na cadeia? Você tem um prefixo, você tem um indicativo de tipo de ligação química, só tem ligação simples, tem duplas, tem tripla, e termina com a palavrinha amida. Muita teoria, vamos agora para a prática. Vou colocar aqui um exemplo de amida. NH3 era um NH3, um dos hidrogênios foi substituído por este grupo acila, C-O e R. É uma amida primária. Nitrogênio ligado à carbonila, C-O, é exemplo de amida. Nitrogênio ligado à carbonila, só uma amida primária. Nome dessa amida primária. Você tem que contar número de carbonos, numerar a cadeia sempre do carbono que tem a presença da carbonila. Carbono 1, 2, 3, a cadeia tem 3 átomos de carbono, prefixo para 3 átomos de carbono, prop. Vimos também a aula de nomenclatura, né? Prefixo em aulas anteriores. Props. Indicativo para o tipo de ligação entre os carbonos. Entre carbonos, só tem ligações simples. Ah, professora, essa dupla aqui, ó, essa dupla não está entre carbonos, como vimos em aulas anteriores. Ela não influencia quando você dá o nome dos compostos orgânicos. Se tem somente ligações simples entre os carbonos, o indicativo será a palavrinha an. E termina com a palavrinha amida. Então, o nome dessa amida é a propanamida. Fácil? Fácil, né? Temos aqui um outro exemplo de amida, nitrogênio ligado à carbonila, função amida e não amina. Se esse nitrogênio não tivesse ligado à carbonila, não seria amida. Seria amina ou outra função nitrogenada. Só não seria amida. Amida é bem específica, nitrogênio ligado à carbonila. E esse nitrogênio ligado à carbonila é uma amida e é uma amida primária. Ah, se tivesse duas carbonilas aqui ligadas a nitrogênio, amida secundária. Se tivesse 3 carbonila ligada ao nitrogênio, amida terciária.
terciária. Mas nós estamos dando aqui a nomenclatura das amidas primárias, onde o nitrogênio só está ligado somente a uma carbonila. Como é que se dá o nome dessa amida? Você numera a cadeia principal. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professora, esse carbono que está bem aqui, ó. A numeração não vem para cá, não? Não, a numeração ela é linear. Certo? Ela não pode ir e depois voltar. De forma nenhuma. Ela tem uma regrinha para você achar a cadeia principal. E essa cadeia principal, quem não tiver dentro dela, será um radical. Vimos também em aulas anteriores como é que se acha a cadeia principal. A numerar a cadeia, e no caso aqui da amida, você numera o carbono, inicia do carbono da carbonila. Numeração aqui da carbonila até o carbono 5, no caso desse exemplo de amida. Você numera a cadeia principal e quem não tiver dentro da cadeia principal é radical. E esse radical, vimos também que o nome dele é radical metil. Metil está no carbono 3. 3, metil. A cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Prefixo para 5 átomos de carbono, pente. A cadeia principal só tem ligações simples, infixo an. E termina com a palavrinha amida, porque essa cadeia é uma amida. Nitrogênio ligado a carbonila. Nome da cadeia, 3-metilpentanamida. Lindo nome, não é? Vamos aqui para um terceiro exemplo de amida, porque é uma amida, ó, nitrogênio ligado a carbonila. E é exemplo de amida primária. Nitrogênio ligado a carbonila. Nome dessa amida. Você numera a cadeia principal, você encontra a cadeia principal, obviamente. No caso, a cadeia principal tem que ter a dupla. Ah, professora, a cadeia principal pode vir aqui, chegar no 4 e descer. Poderia, se não tivesse a dupla aqui seguindo. Cadeia principal é uma cadeia linear, que reúne o maior número de átomos de carbonos. Achei a cadeia principal e o que não tiver dentro dela será um radical. E esse radical aqui é o radical etil. E o etil está no carbono 4. Localize os radicais, 4 etil. Dá o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 6 átomos de carbono, prefixo para 6 átomos de carbono, X. A cadeia principal tem uma dupla e você deve localizar essa dupla. Localizando a dupla, ela está no carbono 6 ou 5, porque aqui a localização é em qual carbono a dupla está. Ela está entre 6 e 5, então você pega o menor número. A dupla está no carbono 5. Então, vai ficar 4 etil, um etil no carbono 4. A cadeia principal com 6 átomos de carbono hexa, com uma dupla no carbono 5. Infixo, que indica o tipo de ligação dupla, é o en. E termina com a palavrinha amida, porque a cadeia carbônica é uma amida, e é uma amida primária. Nome da cadeia, 4-etil-hexa-5-enamida. Lindo nome, novamente, né? Temos agora a nomenclatura das amidas primárias monossubstituídas. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma amida monossubstituída. É que um dos hidrogênios do NH2, presente no grupo acila, é substituído por um radical orgânico qualquer. Professora, fala novamente, mais devagar, por favor. Vou dar aqui um exemplo. No exemplo é mais fácil visualizar. Você tem aqui uma amida, é uma amida primária porque só está ligada a uma carbonila. Aqui era para ser o NH2. NH2. Só que foi substituído o NH2 por um grupo orgânico, que é esse daqui, o radical metil. Se não tivesse esse radical metil,
seria o NH2, uma amida primária somente. Só que é uma amida primária não substituída. No caso aqui é uma amida primária monossubstituída. Aqui era o NH2, mono, substituiu um dos hidrogênios do NH2 que tinha aqui, ó, pelo radical metil. Então existe uma regrinha específica para essa amida primária monossubstituída. Como é que vai ser? Você vai pegar, numerar a cadeia principal aqui 4 carbonos, 4 carbono, prefixo but, só tem ligações simples, an, esqueci de colocar a palavrinha an, indicativo é butanamida, ok? Mas o que você deve fazer é localizar o radical metil do NH2. Você vai colocar o N-metil antes de butanamida. N-metil. Viu uma pequena diferença? Se tivesse aqui o NH2, uma amida primária normal, NH2, só ia ser o nome butanamida. Mas a butanamida, ela tem do NH2 um hidrogênio substituído pelo radical metil. Se ela só tem um, você vai colocar N-metil. A pessoa não é um número não nas amidas, certo? É uma nomenclatura um pouquinho diferente. Você coloca N somente. Não coloca números. Para colocar o radical, a palavrinha metil. Pouquinho difícil, não é, nas amidas? Mas vamos ver outro exemplo. Temos aqui uma amida, certo? Primária, uma amida primária porque você tem nitrogênio ligado a carbonila. Só uma carbonila é uma amida primária. E ela é dissubstituída. Aqui, em vez de ser NH2, os dois hidrogênios foram substituídos por dois radicais. A amida, se tivesse aqui somente NH2, seria o propanamida. Aqui também esqueci o an da palavrinha, só tem ligações simples. Mas você vai acompanhando aí, certo? Prop de 3 radical, ou 3 carbonos, prop. Só tem ligações simples, an. Era uma amida primária, é propanamida. No caso, se aqui tivesse o NH2, mas aqui os dois hidrogênios foram substituídos. É uma amida primária dissubstituída por dois radicais, um chamado etil e o outro chamado metil. Então vai ficar N-etil e N-metil. N-etil e N-metil. Quem? Propanamida. É uma amida primária dissubstituída. Que você pode reescrever esse nome, tanto faz, certo? Você pode escrever tanto como N-etil, N-metil propanamida, ou então pode colocar N, N, etil, metil, propanamida. Você junta os N, ó. O N do etil e o N do metil. Junta e separa por vírgula. Tracinho, coloca os radicais que substituíram os dois hidrogênios da amida primária, N, etil, metil, propanamida. Você pode escrever o nome dessa amida dessas duas maneiras. É fácil? É, certo? É bastante fácil. Se você encontrar nitrogênio ligado à carbonila, é a essência das amidas. Sabendo disso, vamos fazer exercício. Não adianta se esconder, certo? Que a gente vai dar uma praticada. É até interessante. Quanto mais você pratica, fizer exercício, você dá aquela sensação de aprendizagem. Você aprendeu alguma coisa. Então, vamos praticar um pouquinho. Você tem essa primeira questão. E a primeira questão diz o seguinte.
indique o nome do composto com a fórmula molecular seguinte. Então, ele dá uma cadeia carbônica e ele quer o nome dessa cadeia. Quando você der o nome dessa cadeia, você vem aqui e marca o item que corresponde ao nome que você fez para essa cadeia carbônica, para esse composto orgânico. E esse composto orgânico é um amido, nitrogênio ligado à carbonila é uma amida. Então, o nome tem que terminar pela palavrinha amida. Todos os itens terminam por amida. Então, nem tem como marcar, né? Por eliminação, é uma amida. Essa amida é uma amida dissubstituída. É uma amida primária, só tem uma carbonila ligada ao hidrogênio, amida primária, e substituída os dois hidrogênios de NH3 por radicais que não são acilas. O nome dessa amida, se não tivesse aqui essa cadeia e esta cadeia, se tivesse aqui um NH2, seria qual o nome dessa cadeia? Dessa amida, se tivesse um H2 aqui. Seria prefixo para 5 átomos de carbono, pente. Só tem ligações simples, e termina com a palavrinha amida. Então, o único item que não ia ser o item E, que tem hexaamida. Poderia ser A, B, C ou D, pentanamida. E essa pentanamida tem dois hidrogênios substituídos, um pelo radical fenil e o outro pelo radical metil. Então, você tem a pentanamida, N-fenil e N-metil. Dois hidrogênios substituídos no nitrogênio. E esses dois radicais é um fenil e o outro metil. Então, aqui, ó, N-fenil-etil, não é o etil, é o metil. N-fenilmetil, fenilmetil, pentanamida, item B. B de biscoito, já estão com fome? Não, dá para aguentar. Vamos aqui para uma terceira questão. Essa terceira questão, meninos, é uma questão que vem para revisar. Vamos fazer uma revisão de todas as funções orgânicas que vimos até agora. Ele pergunta: o grupo carbonila é encontrado nas seguintes classes de compostos. A carbonila não está somente nas amidas, como vimos em aulas anteriores. A carbonila vem em várias funções orgânicas. Que grupo carbonila é esse? É esse daqui, ó, C-O. Ela pode estar em várias funções orgânicas. E nessa aula também se encontra nitrogênio ligado à carbonila, é função amida. E ele pergunta: esse grupo carbonila é encontrado em quais funções orgânicas? Vamos aqui começar pela primeira, o item A. A carbonila está nas aminas, cetonas e éter, função amina, função cetona e função éter. Na função amina, que foi uma aula que tivemos e ela se encontra na nossa página, a amina é a amônia, NH3, onde os 3 hidrogênios podem ser substituídos por grupos orgânicos, que não seja carbonila. Porque se for carbonila, vai ser amida. Então, a amina já não se encontra a carbonila. Porque se encontrar carbonila, será amida, e não amina. Então, o item A já está errado, porque aminas não tem carbonila. Cetona. Se você ver a função oxigenada de cetona, tem carbonila
E a carbonila deve estar ligada entre 2 carbonos. Então, função cetona tem carbonila. Função éter. Lembram da função éter? Função éter é oxigênio entre 2 carbonos. Não tem carbonila. Então, o item A não corresponde ao item correto. A amina não tem carbonila, nem o éter tem carbonila. Item B, ácidos carboxílicos. Lembram do ácido carboxílico? Carbonila ligada a hidroxila, ácido carboxílico. Ácido carboxílico tem a presença da carbonila? Tem. Ótimo. Aletos orgânicos. Tem aqui um exemplo de aleto orgânico. O aleto orgânico é o grupo acila, ou a carbonila, ligado a um halogênio. O que é o halogênio? O halogênio é um elemento químico da família 7A, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Então, todos os elementos químicos da família 7A que estiver ligado à carbonila será um aleto orgânico. Aleto orgânico tem carbonila? Tem. Então, o item B já é um grande candidato à resposta correta. E as nitrilas? Nitrilas são compostos orgânicos que têm esse grupo aqui funcional, C, com uma tripla ligação com o nitrogênio. Tem carbonila? Não tem. Então, o item B está errado por conta das nitrilas, que não tem carbonila. Tem esse grupinho aqui, ó. C, tripla ligação com nitrogênio, ligado a uma cadeia carbônica. Vamos analisar aqui o item C, aldeídos. Lembram dos aldeídos? Aldeídos é aquele onde tem a carbonila ligado a hidrogênio. Não necessariamente que o outra ponta aqui seja um hidrogênio, pode ser uma cadeia carbônica. Mas os aldeídos têm essa característica. Carbonila ligada a hidrogênio, função aldeído. Tem carbonila? Tem. Vamos para o próximo. Fenol. Lembra dos fenóis? Hidroxila ligada a anel benzênico é um fenol. Você está vendo aqui carbonila, C dupla O? Não tem carbonila no fenol. Então, o item C está errado, porque o fenol não tem carbonila. E os alcenos? Alceno é classificação de hidrocarboneto. E o que é um hidrocarboneto? Cadeias carbônicas que só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, obviamente que não vai ter a carbonila, porque a carbonila tem oxigênio. Então, alcenos aí é errado também, ok? Vamos analisar aqui o terceiro. Função amida tem carbonila? Gente, função amida foi o que a gente acabou de estudar, né? Nitrogênio ligado à carbonila, ou então o grupo acila, que é esse grupinho aqui, no qual estou circulando, nós chamamos de amida. Nitrogênio ligado à carbonila, amida. Então, as amidas têm carbonila? Tem. Aldeídos têm carbonila? Nós acabamos de ver. Aldeído é carbonila ligado a hidrogênio. E cetona tem carbonila? Também vimos que a cetona é carbonila entre 2 carbonos. Então, o item correto é o item D. D de Deus. Mas vamos continuar aqui. Já que estamos fazendo uma revisão, vamos continuar. Item E. Função orgânica éster. Lembra do éster? O éster é derivado dos ácidos carboxílicos, onde o ácido carboxílico é uma carbonila ligada à hidroxila. A hidroxila perde um hidrogênio e no lugar desse hidrogênio é uma cadeia carbônica. Você tem um éster. Tem carbonila? Também tem. Então, correto. O éter tem carbonila?
vimos aqui que o éter não tem carbonilo. É oxigênio entre 2 carbonos. Então, o éter aí, ele faz com que o item E fique errado, porque a amida também tem carbonila. Nitrogênio ligado a carbonila, amida. Então, o item correto, o item D. É uma questão extensa? É uma questão que requer que você saiba de muitas funções orgânicas. Mas como você viu várias aulas de química orgânica antes, várias aulas de funções orgânicas, você tem mais capacidade de acertar essa questão. Questão fácil, questão de funções orgânicas. Amida também é uma questão fácil, né? Sabendo disso, eu coloquei essa terceira questão aí para você treinar, você sozinho, certo? Sem a ajuda aqui da Gilveline. O princípio ativo de alguns medicamentos para a obesidade é a substância cuja forma estrutural está representada abaixo. Então, ele deu essa estrutura e pede o seguinte: circule onde se encontra o grupo amida, nesta fórmula. Então, você, com seu conhecimento de amida, você vai circular aí o grupinho que caracteriza e onde está localizado a amida. E me diz aí nos comentários. Ok? E por hoje, meninos, é só. Nossa aula de amida, terminamos por aqui. Continue com a gente com futuras aulas. Obrigada e até a próxima aula.